Coloquei assim, tá gravando. Então, muito bem, boa tarde a todos. Vamos começar mais um seminário Dinâmica Retada. Eu quero destacar que fazemos um ano do seminário, E quero parabenizar todos os colaboradores e agradecer a todas as pessoas que prestigiam, o nosso seminário. Muito obrigada. Vamos iniciar, então, esse segundo ano com um dinâmico arretado baiano, Tiago Bonfim. Tiago Bonfim é professor da Universidade Federal da Bahia, fez doutorado na Universidade Federal da Bahia, é um pesquisador super ativo na área de teoria ergótica e sistemas dinâmicos, com ênfase em teoria ergótica. Ele possui vários trabalhos, excelentes trabalhos em formalismo termodinâmico. E hoje ele falará do seu trabalho sobre transições de fase termodinâmica e espectral para difeomorfismos locais no círculo. Seja muito bem-vindo, Tiago. Primeiro, queria agradecer o convite, é um grande prazer, uma honra contribuir com o seminário, que eu faço parte, por ser também de uma instituição do Nordeste, Então, muito obrigado pelo convite. O que eu escolhi para falar hoje não é exatamente as coisas que eu, nos últimos tempos, tenho trabalhado, é um trabalho que eu tenho pensado desde o final do ano passado, então é uma coisa relativamente recente, mas que eu achei bem interessante, então escolhi para falar para vocês isso hoje. São as transições de fase, Só que antes de começar a falar em transições de fase, eu queria falar um pouquinho de um problema, uma espécie de um projeto macro que eu tenho na minha mente, que é o seguinte. Suponha que você tem uma dinâmica expansora, hiperbólica, ou seja, aquele contexto que a gente, a princípio, hoje em dia pode dizer que entende muito bem. E aí você escolhe uma família grande de potenciais suficientemente regulares, Então, se você fixa a dinâmica expansora hiperbólica e um potencial nessa família grande suficientemente regular, você tem um certo entendimento do seu problema. E entendimento, para mim, são teoremas clássicos. Então, a gente vai ter teoremas clássicos de probabilidade, estatística, termodinâmico, espectral, topológico, geométrico. Então, no contexto hiperbólico expansor, para uma família grande de potenciais, você tem um ótimo entendimento de diversos pontos de vista. Então, a questão que para mim seria natural é o seguinte: será que esse entendimento para muitos potenciais regulares caracteriza de alguma maneira a expansão ou hiperbolicidade? Ou seja, será que esse entendimento para uma classe grande de potenciais, na verdade, não é algo muito rígido e que, de certo modo, quase que implica a hiperbolicidade e a expansão? Então, dentro desse projeto macro, hoje eu queria falar de um projeto micro, que são as transições de fase. Então, transição de fase termodinâmica, se a gente pensar do ponto de vista físico e mecânica estatística, seria algum tipo de mudança drástica no meio, depois de você ter uma atuação de forças externas. Então, existem vários modelos em física, modelo ferromagnético, modelo de Easy, modelo de Dyson, enfim. Mas está na parte de sistemas dinâmicos. Então, para sistemas dinâmicos, o que seria uma transição de fase termodinâmica? Então, vamos supor que a gente tem uma dinâmica contínua no espaço métrico compacto, um potencial contínuo. Então, a gente sabe que existe o nosso querido princípio variacional, que associa uma quantidade que a princípio é topológica com a quantidade que é métrica, ou seja, a pressão topológica como sup das pressões métricas. Beleza. Então, o que é geralmente chamado de ter uma transição de fase? Então, você tem uma dinâmica e você fixa um potencial, certo? O que você faz? Você multiplica esse potencial por um parâmetro T e calcula a pressão topológica para essa dinâmica e para esse potencial T vezes φ. E você vê isso como uma função real. Então, você vai dizer que essa dinâmica em relação a esse potencial tem uma transição de fase se essa função pressão não for analítica. Isso não é tão, como eu posso dizer, uniforme. Em alguns lugares, ter transição de fase é deixar de ser diferenciável, pelo menos para mim, vai ser deixar de ser analítica. Então, o que é uma dinâmica em relação ao potencial ter transição de fase? Essa é a função pressão topológica, quando você pega o potencial e multiplica por um parâmetro real, essa função deixa de ser analítica. Então, vamos começar a pensar de maneira ampla sobre esse problema. Será que é, será que não é? Então, por exemplo, se você supor que a entropia topológica é
finita. Então, com a dinâmica suficientemente irregular, isso vai acontecer. Você já sabe que essa função pressão sempre é Lipschitz. Então, se ela é Lipschitz, pelo teorema de Radamacher, você sabe que ela é Lebesgue-QTP diferenciável. Então, quer dizer que o conjunto de pontos que, pelo menos do ponto de vista de diferenciabilidade, que podem ser ruins, é um conjunto pequeno do ponto de vista de Lebesgue. Mas eles podem existir a princípio. Só que o Walters, em 92, provou o seguinte, ó. Se você tem uma dinâmica que é, por exemplo, a função entropia é semicontínua superiormente, você saber que essa função pressão, agora variando no potencial, ela deixa de ser diferenciável num potencial, isso é equivalente àquele potencial ter um único estado de equilíbrio. Então isso já dá um primeiro indício que estudar essa função pressão, a regularidade dela, te traz informações termodinâmicas acerca do seu sistema dinâmico. Porque pelo menos no contexto semicontínuo superiormente, deixar de ser diferenciável equivale, ser diferenciável equivale a existir um único estado de equilíbrio. Tudo bem. Então, se a gente avançar um pouco, não no tempo, mas na nossa tentativa de compreensão, e for para o contexto hiperbólico ou expansor, pela teoria do Sinai, o L-Bowen, o que a gente sabe? Se você é uma dinâmica hiperbólica ou expansora, você nunca tem transição de fase em relação a potenciais Holder. Então, esse Holder você pode pensar como aquele espaço que eu falei, suficientemente grande de potenciais regulares. Seriam espaço dos potenciais Holder. Então, no contexto hiperbólico expansor, no universo Holder, você não tem transição de fase. Legal. Então, aquela função pressão é analítica. Só que, como eu falei, desde o Walters, a gente tem essa compreensão de que aquela função pressão te dá informações termodinâmicas. De fato, no contexto hiperbólico expansor, você sabe que a primeira derivada daquela função te devolve o estado de equilíbrio, por exemplo. E a segunda derivada te devolve o desvio padrão do teorema central do limite daquele estado de equilíbrio. Então, entender se é diferenciável e as derivadas daquela função dão informações termodinâmicas. Mas, aí avançando realmente no tempo, hoje em dia a gente tem uma série de exemplos em que acontece transição de fase. Então, por exemplo, o Arthur Lopes provou que se você pegar a Moneville e Pumor, lembrando que a Moneville é aquela que a gente bota um ramo expansor e bota um ramo que vai perdendo a expansão e no zero é um ponto fixo indiferente, e você pegar o potencial geométrico, existe transição de fase. Ou seja, aquela função pressão deixa de ser analítica. O Preelberg-Slam, em 92, generaliza um pouco mais isso. Se você tem dinâmica, pode ser descontínua, monótona por pedaços no intervalo 0,1, topologicamente exata, em que ela perde a expansão somente por ter um ponto fixo indiferente, ou seja, ela é parecida com a Moneville e Pumor, e você pegar um potencial geométrico, você tem transição de fase. No contexto em que você tem criticalidades, tem os trabalhos do Rivera Letelier, do Coronel, que provam que basicamente para certos exemplos de aplicações quadráticas ou unimodais, você consegue transição de fase. Tem os trabalhos do Lorenzo com a Gelfer e a Isabel sobre ferraduras porco-espinho, você consegue também transição de fase. Existem resultados recentes, 17 e 18 aqui, do Yomi, Riquelme, Veloso e Veloso, sobre o caso de fluxos geodésicos, e você também consegue transições de fase. E existe o caso, que não é bem o que eu estou interessado aqui, que eu estou interessado aqui em dinâmicas regulares, que é o caso em que você pega dinâmicas específicas, como o shift. Mas no shift a gente já sabe que os potenciais Holder não vão ter transição de fase, mas aí você olha para os potenciais pouco regulares, só contínuos. Isso tem vários trabalhos do Sarig, Soler, Arthur, Lopes e outros, que provam também transição de fase. Mas a despeito dessa quantidade de contextos em que você tem transição de fase, não há visão geral muito clara, pelo menos na perspectiva que eu vou tentar abordar aqui, que é você realmente, eu te dou a dinâmica e você decide se aquela dinâmica admite ou não transição de fase. Então, quais são os meus problemas, vamos dizer assim? O primeiro problema que eu proponho, que é o ponto de vista termodinâmico, é o seguinte, então, vou chamar de problema A.
eu adoraria responder a seguinte pergunta. Quais são os mecanismos responsáveis pela existência de transições de fases termodinâmicas para dífios locais C1, ou seja, dinâmicas que são dífios locais, e potenciais Holder. Ou seja, eu pego um dífio local C1. E aí eu me pergunto, será que em relação a todos os potenciais Holder, aquela função pressão analítica, ou seja, será que esse meu dífio local admite transição de fase com respeito a potenciais regulares, Holder, por exemplo? Se for expansor hiperbólico, não. Então, se não for expansor hiperbólico, será que isso é verdade? Então, esse é meu primeiro problema principal. Alguma pergunta sobre o problema? Não? Então, vamos lá. A primeira observação é que quando você não tem caos, entropia zero, você descobre que aquela função pressão ela é basicamente a pedaços. Então, a gente tem uma descrição total do que acontece. Então, na verdade, o problema A é para sistemas caóticos. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, que eu estou interessado, é o ponto de vista espectral. Por quê? Vamos voltar para o contexto hiperbólico expansor. Como é que você prova, por exemplo, no caso expansor, que para potenciais Holder você não tem transição de fase? Basicamente, uma das formas de fazer, pelo menos a forma que eu acho mais interessante, é que a gente entende muito bem que no contexto expansor hiperbólico, vamos supor mixing aqui, se você quer entender as propriedades termodinâmicas do seu sistema dinâmico, isso é equivalente, vamos dizer assim, a estudar um certo operador, que é o operador de transferência. Então, de transferência, que pega funções e leva em funções, você atua numa função, quer avaliar no ponto X, pega todas as pré-imagens desse X e soma elas, soma a função das pré-imagens, com um certo peso associado ao seu potencial. Então, a gente sabe que entender esse operador é equivalente a você entender as propriedades termodinâmicas, no contexto expansor e hiperbólico. E o ingrediente fundamental nessa equivalência, nesse entendimento, é a chamada propriedade do gap espectral. Então, relembrando, que é um operador linear contínuo tem a propriedade do gap espectral. Então, você pega o operador e vai desenhar o espectro dele. Então, o que acontece é o seguinte. Esse pontinho aqui vai ser o raio espectral do outro valor. Esse raio espectral do operador. Esse raio espectral, ele vai ser um alto valor e vai ser simples. Ou seja, o alto espaço tem dimensão 1. E o resto do espectro, onde é que está? O resto do espectro está afastado do raio espectral. Então, isso é ter gap espectral. Você tem uma separação entre duas componentes espectrais, em que uma delas é um alto valor simples. Então, toda a tecnologia dessa equivalência está no fato de você encontrar um espaço de Banach adequado, que faça com que esse seu operador de transferência tenha essa propriedade do gap espectral. E ao ter isso, você consegue recuperar e provar muitas coisas. Certo? Mas tem esse termo que é um pouco complicado de se pensar. O que é um espaço de Banach adequado, né? Porque você pode simplesmente criar um espaço em que você tenha a propriedade do gap espectral. Então, o que você quer é que seja um espaço que seja grande o suficiente para que você possa recuperar as propriedades termodinâmicas, mas que seja pequeno o suficiente para você conseguir obter o gap espectral. Então, por exemplo, se você está em dimensão 1, um espaço natural para você tentar obter o gap é, por exemplo, funções de variação limitada, funções de p-variação definidas pelo Keller. E no caso geral, em dimensão alta, você pode pegar o espaço das funções Holder, o espaço das funções suaves, ou espaços anisotrópicos, espaço de distribuições, enfim. Então, depende. Beleza. De qualquer maneira, se você consegue provar essa propriedade do gap espectral, isso vai, vamos dizer assim, a gente tem esse entendimento hoje em dia, implicar várias propriedades termodinâmicas importantes, como a existência de estados de equilíbrio, propriedades de mistura, grandes desvios, estabilidade, diferenciabilidade e quantidades termodinâmicas. Então, ao obter essa propriedade, a gente tem muita coisa interessante, muita coisa forte, vamos dizer assim. Então, o problema que eu proponho, que eu gostaria de resolver também, é a seguinte conjectura. Se você pegar um dífio local C2, e ele não for expansor, nem hiperbólico,
de fato, necessariamente, o seu operador de transferência para um espaço de Banach adequado, pode pensar holder, CK, um espaço anisotrópico, esse seu operador ele vai perder o gap espectral para algum potencial suficientemente regular. Então, por exemplo, se você pegar uma coisa que é não inversível e não é expansora, o que eu espero é que exista um potencial cujo operador de transferência para esse potencial restrito às funções holder não tenha gap espectral. Então, essa é a conjectura aqui que, a princípio, motiva o meu pensamento. Provar isso. Certo? Alguma pergunta sobre a conjectura? Não? Então, vamos Se lá. você cresce muito, seu espaço não pode dar pepino, você tá dizendo... Esse é o adequado aqui, o adequado da literatura, Wilton. Por Ah, exemplo, ok. se você tá no contexto não inversível, você pode pegar holder, CK. É um espaço que a gente consegue recuperar as quantidades termodinâmicas ainda, entendeu? Ok. Então não pode ser muito grande, senão você perde gás espectral, nem pode ser muito pequeno. Então se você quiser pensar, pense as holders. Eu quero encontrar o potencial holder, tá aqui o operador de transferência sobre o espaço das holders, não tem a gap espectral. Beleza. Isso que eu quero provar. Isso caracterizaria expansão e hiperbolicidade, não é? Porque expansão e hiperbolicidade é o contrário disso. Então seria um outro tipo de caracterização de expansão e hiperbolicidade. Então, junto com o meu aluno de doutorado, o Victor Carneiro, a gente provou nesse ano, basicamente resolve o problema por causa de dimensão 1. Então foi o primeiro passo para resolver esses meus problemas. Ou seja, aí eu queria agora contar um pouquinho como é que fica o caso de dimensão 1 para vocês. Então, dimensão 1 para mim eu estou pensando no círculo, certo? Então a primeira coisa que a gente obtém, é um teorema que eu acho muito bonitinho, apesar de a prova não ser muito complicada, que é um teorema de transição de fase termodinâmica. Então o que é que esse teorema vai dizer? Pegue um diffie local, para mim dinâmicas são sempre regulares, então diffees locais. Pegue um diffie local C1, gente. Apenas C1. Apenas C1. Eu quero que tenha causa, então posso supor que esse diffie local é não inversível. Eu posso supor que é não expansor, porque não, expansor eu entendo muito bem. Então, se tem um diffie local C1 não expansor, então essa sua dinâmica necessariamente tem transição de fase termodinâmica com respeito não a um potencial abstrato, com respeito ao potencial geométrico. Ou seja, com respeito ao potencial geométrico, a sua dinâmica tem transição de fase. Ou seja, aquela função pressão deixa de ser analítica. Uma grande diferença do tipo da ideia que motiva meu pensamento é o seguinte: a gente está acostumado a você criar um contexto em que, naquele contexto, você mostra a transição de fase. Essa não é a minha ideia. A minha ideia é um teorema global. Eu quero pegar uma dinâmica qualquer e dizer o seguinte: ela tem transição de fase. Se ela não for, por exemplo, expansora ou hiperbólica. Então, eu não quero embutir hipóteses na dinâmica. Eu quero pegar uma dinâmica qualquer. Certo? Eu quero criar um exemplo que exista. Eu quero, na verdade, entender o universo de todas as dinâmicas regulares. Esse é o primeiro teorema. Sempre temos transição de fase, com respeito não a um potencial abstrato, com respeito ao potencial geométrico, que cria as aspas. Legal. Esse é o primeiro teorema. Claro que, como eu estou num círculo, essa coisa de pedir não inversível equivale a ter causa, equivale a ter entropia positiva. E, de fato, a gente vai ver aqui que se esse diffie local tem expoentes Lyapunov negativos, na verdade, eu provo que não é que a função pressão deixa de ser analítica, tem um ponto que ela deixa até de ser diferenciável. Certo? Esse é o primeiro teorema da gente. Segundo teorema, que é para responder agora a conjectura, que eu chamo de transição de fase espectral. Então, é um teorema meio longo de escrever, então, esse desenho diz tudo. Vamos voltar. O que a gente quer entender? A gente tem uma dinâmica, vamos supor que é um diffie local no círculo, que não é expansor. Beleza. A gente quer entender o operador de transferência com respeito a espaços de Banach adequados. Então, como o Wilton falou, que espaço de Banach é esse, né? Então, vamos pensar, eu estou no círculo. Então, a gente elegeu 3 espaços naturais de Banach adequados. Um, que é o espaço intrínseco à dimensão 1, que é o espaço de funções de variação limitada. E 2,
que são espaços mais gerais, que você pode atacar o problema no contexto em dimensão alta, que são o espaço das funções holder e o espaço das funções CK. Então a gente quer saber o seguinte, ó, em relação a esses três espaços, o seu operador perde o gap, sim ou não? Mais do que isso, eu quero fixar um potencial, multiplicar por um parâmetro, ou seja, eu pego T vezes φ. E eu quero entender o seguinte, para quais parâmetros T o operador tem gap ou o operador não tem gap? Certo? Mais do que isso, eu vou escolher esse potencial de maneira muito interessante. Esse vai ser o potencial geométrico. Então, eu estou, na verdade, entendendo esse operador aqui. Ó. É o operador de transferência para a minha dinâmica F com respeito ao potencial menos T log do módulo da derivada. Ou seja, é o operador de transferência em que eu peguei o potencial geométrico, multipliquei por um parâmetro. E eu quero saber o seguinte, para quais parâmetros esse operador tem gap? Então, o que a gente prova? Se seu espaço é holder ou CK, a gente descobre que existe um parâmetro T0, que é o mesmo do teorema A, vamos dizer assim, em que antes desse parâmetro, o seu operador de transferência tem gap espectral. E a partir desse parâmetro, o seu operador de transferência não tem gap espectral. Em particular, eu resolvi a conjectura, né? Porque para o potencial menos T0 log da derivada, você perdeu o gap espectral, por exemplo. Mas é mais forte do que isso. Eu provei o que a gente chama de transição de fase espectral. Ou seja, você fixa um potencial, multiplica por um parâmetro, você descobre o seguinte, ó, antes de um certo parâmetro especial, você tem gap. A partir daquele parâmetro especial, você não tem gap espectral. Então, a mudança de regime do comportamento do operador de transferência. Isso se você tiver no espaço holder ou CK. Agora, se você pegar o outro espaço natural em dimensão, que é o espaço das funções de variação limitada, que a gente consegue quase tudo que eu falei aqui, exceto com detalhe. Eu não consigo provar o que acontece antes do zero. Eu só consigo provar o que acontece depois do zero. Ou seja, tem um parâmetro especial, que entre zero e esse parâmetro você tem gap espectral, e a partir desse parâmetro você não tem gap espectral. E a dinâmica tem que ser o quê? É um diffie local no círculo. E aí tem a hipótese adicional em relação ao teorema anterior. Eu tenho que supor que ela é transitiva. Não inversível. E, é claro, a derivada dela tem que estar no seu espaço de Banach adequado. Ou seja, se meu espaço de Banach adequado é holder, eu tenho que pedir que a dinâmica seja um diffie local C1 mais alfa, por exemplo. Então, é um diffie local C1 mais alfa transitivo. Qualquer diffie local C1 mais alfa transitivo vale esse teorema. Você tem gap. Parâmetro de transição, não tem gap. Alguma pergunta sobre o teorema? Não? O que significa não ser expansora? Porque eu acho que isso não significa necessariamente que a derivada é maior do que 1 em todos. É que existe o iterado, que não existe o iterado que acontece isso que você falou. Ok, entendi. Tá, obrigado. Porque pense assim, se existe o iterado que você tem expansão, você pode trocar a métrica. Né? Então, o que você está pedindo é que, na prática, a menos de um iterado ela nunca é expansora. Porque esse caso que existe o iterado que ela é expansora, você sabe que tem gap espectral sempre. Você resolve o problema. Então é o contrário. Ou seja, se for expansora, você resolve. Você tem gap espectral a vida toda. E se não for expansora, você tem gap, transição, não gap. Então dá uma caracterização completa das dinâmicas expansoras. Tem alguma interpretação geométrica para esse parâmetro onde muda? Eu vou discutir ele daqui a pouco, Daniel. Espera só um minutinho que ele vai aparecer aqui. Quem é esse T0? A gente vai discutir isso. Esse teorema, você pode pensar como uma generalização do resultado do Prellberg-Slam de 92. Só que o caso deles, eles estudam o problema de perder a expansão é porque tem um ponto fixo indiferente. Fora do ponto fixo indiferente, você tem expansão. E aqui a gente não tem controle da região em que você perde a expansão. Pode ser uma bagaceira. Mas mesmo assim, o teorema é verdadeiro. E no contexto dele, só estudaram variações limitadas, que a gente expandiu para variações, holder e CK.
E o legal desse teorema é que ele tem um corolário direto, que é agora o que eu, particularmente, chamo de transição de fase termodinâmica. Porque essa coisa de dizer que transição de fase termodinâmica é ter um parâmetro em que você deixa de ser analítica, meio que não está inteiramente conectado com a física, porque não há mudança de regime, né? Porque o que seria mudar o regime? É você ter uma função pressão que é maravilhosa, perdeu a analiticidade e ela muda o comportamento dela. Ou seja, você quebrar a função de pressão em 2 pedaços que têm comportamentos distintos. Então, um corolário desse teorema é o que eu chamo de transição de fase termodinâmica efetiva. Que, esqueçam o que está escrito, olhem o gráfico. É que o gráfico da função pressão para o potencial geométrico é exatamente esse aqui. Ou seja, ele vem de menos infinito como uma função estritamente decrescente e estritamente convexa, passa pelo zero, vai, chega um momento que toca no T0, aquele parâmetro de transição. E aí, Daniel, não é ainda uma interpretação geométrica, mas nesse momento aqui você já vê que o T0 é o primeiro zero da função pressão. Então, o parâmetro de transição, no caso transitivo, é o primeiro zero da função pressão. Então, ele toca ali e a partir dali ele fica constante. E claro, isso aí naturalmente já implica que você já sabe que nesse T0 a função deixa de ser analítica, né? Só que a gente tem a descrição completa do gráfico. Ela é estritamente convexa, toca no zero e continua. Para qualquer dinâmica que não seja expansora. O Thiago, aí pelo gráfico seu está induzindo que ele bate ali tangencialmente, é isso mesmo? Não. Ah, ok. Isso é uma boa observação, viu? Não é verdade. Uma boa pergunta é o que acontece. E não pelo que eu vou falar aqui, por um outro trabalho que a gente está fazendo, a gente sabe que isso tem uma relação com a regularidade da sua dinâmica. Ou seja, se ela é C2 ou C1 mais alfa. Existe uma conexão direta entre a derivada lateral aqui, essa derivada à esquerda, C ou não zero. C ou não zero. Isso está diretamente associado com o seu diff local C1 mais alfa ou CC2. Que é uma conexão direta com isso. O que é bem legal. Então, esse T0, que é a transição no caso transitivo, é o primeiro zero da função pressão. E aí, agora respondendo um pouco mais, mas a gente vai falar mais sobre isso, Daniel. Sua pergunta. Esse T0 dá para caracterizar como, vamos dizer assim, entender as regiões com expoente positivo. Por outra forma, a dimensão de Hausdorff dos repulsores que você tem na dinâmica. Existe uma conexão direta entre esse T0 e a dimensão de Hausdorff dos repulsores que moram na sua dinâmica. Certo? Mas a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso no final da palestra. Certo, Daniel? Ok. Em particular, se você sabe que sua dinâmica tem uma ASIP com expoente lá para 9 positivo, você descobre que esse T0 tem que ser 1, necessariamente. Necessariamente o T0 é 1. Se a transição ocorre no 1. Certo? Outra coisa, aqui eu estou supondo para ficar essa transição efetiva, a hipótese de transitividade. Se você tirar a transitividade, aí no final você me faz essa pergunta para responder com mais detalhes, mas você, a princípio, não precisa ter uma única transição de fase. Podem surgir várias transições de fase. Porque aqui a gente provou que existe uma única transição de fase. Mas no caso não transitivo, podem existir várias transições de fase. Certo? Beleza. Lembrando, mais uma vez, não é a transição de fase para um potencial abstrato. É a transição de fase para um potencial geométrico. Beleza. Então, vamos lá. Então, dito isso, deixa eu explicar um pouco sobre a prova de cada um deles. Então, o teorema A é aquele teorema que diz o seguinte, ó. Você tem um diff local C1, certo? Se não é expansor, tem transição de fase. Então, é um teorema geral. C1. Estou falando o tempo todo C1, porque a gente sabe que no caso C2 tem o teorema de Maillet. Você poderia tentar usar o teorema de Maillet e, vamos dizer assim, minimizar os possíveis problemas. Só que aqui vale mesmo se for só C1. A gente consegue provar mesmo quando a dinâmica é só C1. Certo? Então, o teorema A é um teorema simples de provar, mas eu acho interessante ele, porque ele vai nos ajudar a entender
o caso complicado, que é o Teorema B, que é estudar o operador de transferência. Tá. Como é a ideia da prova do Teorema A, da transição? Basicamente, a ideia é o seguinte, ó. Você quer analisar a pressão. Então, eu vou chamar de PT, a pressão topológica para a nossa dinâmica, com respeito ao potencial, menos T log do módulo da derivada. Então, vamos escrever simplesmente PT. Tem aquela pressão para aquele potencial especial que é o geométrico. Beleza. Eu vou chamar esse Q de Mi aqui, o expoente LHA/9 de cada medida. Certo? E esse Pmi de F vai ser a pressão métrica da medida, o nosso potencial geométrico. Que nesse caso vai ser a entropia, dimensão 1, menos T, o expoente LHA/9. O que a gente faz? A gente quer calcular a pressão, vai olhar o espaço das medidas invariantes, se quiser até as ergóticas, né? Calcular o sup disso. Você quebra o espaço das medidas invariantes em dois tipos. Aquelas que têm expoente maior ou igual a zero e aquelas que têm expoente menor ou igual a zero. E você define duas pressões, um P+, e um P-. O P+, é o sup da pressão naquelas de expoentes maiores ou iguais a zero, e o P- é o sup da pressão daquelas de expoentes menores ou iguais a zero. E claro que a sua pressão que você quer entender é o máximo entre as duas. Então vamos tentar entender como é P+ e como é P-. Certo? Lembrando, P+, expoentes positivos ou nulos, P-, expoentes negativos ou nulos. Então a primeira coisa é um lema 1. Diz o seguinte, olha, quando você olha só para as medidas com expoentes maiores ou iguais a zero, ou seja, a P+, essa função pressão, ela vai ser convexa, não decrescente, isso aí é fácil, do princípio variacional, mas o interessante para a gente é essa parte aqui. Ó. A P+, necessariamente tem um zero entre 0 e 1. Ou seja, necessariamente a P+ se anula antes de chegar no 1. Ou pode ser no 1, né, na pior das hipóteses. Certo? Então, a parte, vamos dizer assim, que seria não decorrente diretamente de teoria ergótica, clássica, vamos dizer assim, essa coisa do zero. Aí o zero é só você pensar o seguinte, olha, quem é o P no zero? É a entropia topológica, que é o log do grau no nosso caso, que é maior que zero. Beleza. E quem é o P no 1? Então, aí é importante, como a gente está em dimensão 1, no primeiro momento que estou usando dimensão 1, vamos dizer assim, você sabe que pela desigualdade de Margulis-Reuel, em dimensão 1, a entropia é menor ou igual que o máximo do expoente e o zero. Então, por Margulis-Reuel, você já sabe que no 1, o P+ tem que ser menor ou igual a zero. Então, é uma função contínua, positiva e menor ou igual a zero no 1. Em algum momento, ela passa pelo zero. Beleza. Então, a P+ passa pelo zero. Mas e a P-? Não é? Então, a P- é você olhar os expoentes negativos. Só que quando você pega uma medida com expoente menor ou igual a zero, por Margulis-Reuel, você sabe que a entropia é zero. Então, você descobre que a pressão métrica dessa medida, na verdade, é uma função linear. Linear e não decrescente. Então, em geral, essa P- vai ser linear e não decrescente. Só que tem um problema. Ela é o sup das pressões de todas as medidas. Então, o que a gente gostaria, a gente vai usar mais para frente, é que, na verdade, que a P- fosse a pressão métrica de uma única medida. Fazer isso é o mesmo que você encontrar uma medida que tem o menor expoente Lyapunov. Ou seja, você precisa de um princípio do mínimo dos expoentes Lyapunov. Existem os expoentes Lyapunov. Eu quero construir uma medida que dá o menor expoente Lyapunov. Isso é verdade? Sim, por um resultado do Lusato-Rios, que é geral, é em dimensão alta, e diz o seguinte, olha, existe uma medida ergódica cujo expoente dela, na verdade, é o ínfimo de todos os expoentes Lyapunov. Então, na verdade, essa P-, você meio que pode ver como se fosse a pressão métrica de uma única medida. Essa medida especial aqui, a medida com o menor expoente Lyapunov. E, de fato, outra coisa que é provado lá, que é uma espécie de generalização do teorema do Magnier, é o seguinte, uma dinâmica vai ser expansora se só se todos os expoentes Lyapunov são positivos. Então, como nossa dinâmica não é expansora, necessariamente existe uma medida com expoente menor ou igual a zero. Então, necessariamente faz sentido o P-. Beleza.
Então, com esses dois lemas, a gente acaba a prova. De que maneira? De maneira simples. Basicamente, calcular sua pressão é a briga entre o P mais e o P menos. Quando o T vai para menos infinito, o P mais ganha. Não é? Então, vamos supor que fosse bonitinha, o P mais, ela vem como um gráfico assim, ganha, ganha, ganha. Chega um momento que ela... Opa, tá péssimo o desenho. Ela toca no zero. Certo? Por outro lado, a P menos é linear. Faz isso. Então, vai existir um momento, necessariamente, em que a P menos, quando o T vai para o infinito, ganha da P mais. Esse momento é exatamente a transição de fase. Então, dá para checar que isso é transição de fase. Só que perceba, a gente vai usar isso. Quando sua dinâmica é transitiva, você não pode ter expoentes negativos. Por exemplo, se você aplicar um teorema do Vitor, 2020, você não pode ter expoentes negativos, estritamente negativos. Então, a P- é constante igual a zero. Então, por isso você descobre que, no caso transitivo, o gráfico tem que descer, tocar no zero e, a partir do momento, fica no zero, necessariamente. O que a gente não sabe ainda é que, antes de tocar no zero, ela é analítica, por exemplo. Mas não importa. Para o teorema A, a gente só quer checar que existe transição de fase. Então, a gente provaria ele. Beleza. Então, a gente provou o teorema A. Então, é um teorema simples de ser provado, mas ele vai nos ajudar nas ideias dos outros teoremas, desse entendimento da função pressão. Então, vamos tentar agora avançar um pouquinho como é que a gente prova esse teorema B, que é a parte, vamos dizer, mais complicada do trabalho. Não é? Então, a primeira observação é que, pelo que eu expliquei, pela prova do teorema A, você sabe que quando sua dinâmica onde local no círculo é transitiva, necessariamente o P é só o P+. E como é só o P+, o gráfico é assim. Ó. Ele vem, toca no zero e fica no zero. O que eu não sei ainda é o que acontece antes aqui. Né? Se é analítico. Beleza. E aí vem... A gente precisa um pouquinho de tecnologia agora. Primeiro, um pouquinho de dinâmica topológica. Se você tem um diff local no círculo transitivo, pelo teorema do Coven-Mulvey, você sabe que necessariamente você é conjugado a uma expansora suave. Então, no caso transitivo, topologicamente, sua dinâmica é expansora. Topologicamente, ela é expansora. Isso vai ser importante para a gente. Em particular, ela vai ter uma série de propriedades topológicas de dinâmica expansoras. Em particular, propriedade de mistura vamos dizer, propriedade de transitividade forte. Vamos dizer assim. Ela tem muita transitividade, nossa dinâmica. Certo? E essa muita transitividade da nossa dinâmica, eu vou chamar aqui de transitividade forte, vai implicar propriedades espectrais muito rígidas. O teorema que a gente prova lá é o seguinte. Vamos entender, nesse caso de um diff local no ciclo transitivo, como é o operador de transferência. De fato, vamos ver como é o espectro periférico dele. Então, suponha que você tem um alto valor, cujo modo é o raio espectral. Então, é um cara no espectro periférico, um alto valor no espectro periférico. Se isso acontece, várias coisas interessantes vão acabar sendo implicadas. Por exemplo, você vai descobrir que o raio espectral do seu operador no seu espaço de banda que é adequado, holder, CK ou BV, na verdade, é o raio espectral em C0. Você vai descobrir que, na verdade, o seu raio espectral é um alto valor. E, de fato, a dimensão do autoespaço desses alto-valores periféricos sempre é dimensão 1. Então, isso está próximo do gap espectral. Porque no espectro periférico, se tem outro valor, ele necessariamente tem o autoespaço em dimensão 1 e o raio espectral tem que ser alto valor também. Opa! Então, isso nos diz o seguinte. Se implica o seguinte. De fato, isso aqui, a prova é seguir as contas do caso BV da Baladi. Então, não é uma coisa nova, é realmente ver que dá certo, mas usar essa transitividade forte, ou seja, todo ponto tem pré-órbita densa, no nosso caso. Mas, de qualquer maneira, se você tiver o gap espectral, então, em particular, você pode aplicar o lema.
E você descobre que existe uma única probabilidade conforme, existe uma única autofunção associada ao raio espectral. Essa autofunção nunca se anula, é afastada do zero. Então, quando você junta essas duas coisas, a autofunção e a medida conforme, você vai ter uma medida invariante criada pelo operador e, de fato, o suporte dela vai ser total, vai ser o círculo inteiro. Então, as medidas se você tem gap espectral, a medida invariante criada pelo operador é uma medida com suporte total, por exemplo. Você já vai ter isso no nosso contexto. O que não vale em geral. Mas no nosso contexto transitivo, isso é verdade. Beleza. E com isso a gente consegue avançar mais um pouco e descobrir o seguinte: uma coisa que a gente adora, que é aquela conexão entre gap espectral e estados de equilíbrio. Ou seja, a gente está muito acostumado a construir estados de equilíbrio olhando para o operador, construindo uma medida desse tipo e depois provando que ela é um estado de equilíbrio. Mas, a princípio, isso não precisa ser verdade em geral. E o legal é que, no nosso contexto, isso é equivalente na prática. Ou seja, você provar o gap espectral é equivalente a você fabricar um estado de equilíbrio. Isso é equivalente. Certo? De fato, lembre que a gente está trabalhando com 3 espaços de Banach. Variação limitada, Holder e CK. O caso BV, já se sabia que era verdade isso pelo trabalho da Baladi e do Keller, de 90. Então, o que a gente fez foi provar um lemazinho para provar que, no caso Holder e CK, isso também é verdade. Se você tem gap, essa medida criada pelo operador vai ser um estado de equilíbrio. Além disso, a pressão topológica vai ser o log do raio espectral. Log do raio espectral. Então, como é que provar isso? Que parece uma coisa assim mirabolante. Como assim? Porque tudo que é maravilhoso, a gente pensa que deve ter algum problema, né? Isso é maravilhoso. Então, por que isso não tem um problema, vamos dizer assim? Basicamente, porque, no nosso caso, nossa dinâmica é topologicamente conjugada à expansora. Como é topologicamente conjugada à expansora, você tem partição geradora. Como você tem partição geradora, você pode usar o Hopplin. Então, basicamente, basta você seguir a mesma prova do caso expansor. A mesma prova do caso expansor vai dar certo. Em que a sutileza aqui é que, por ter partição geradora, você vai poder usar o Hopplin. E aí, dá certo, lembra? Então, agora vamos começar a provar nosso teorema B, certo? Lembrando, antes do parâmetro, gap. No parâmetro não tem gap, a partir do parâmetro não tem gap. Beleza. Então vamos provar primeiro direto, logo que no parâmetro de transição não tem gap espectral. Isso aí não é complicado. Por quê? Se no parâmetro de transição você tivesse gap espectral, por teoria espectral você sabe que você poderia mexer um pouquinho no parâmetro e encontrar um intervalo em torno dele em que você teria gap. Mas, se você tem gap, na verdade você sabe que, pelo lema, o raio espectral cria a pressão topológica. E você sabe que, por teoria espectral, o raio espectral varia analiticamente com o parâmetro, quando você tem gap espectral. Então, você concluiria que a pressão topológica ia variar analiticamente, numa vizinhança da transição. Mas, pelo teorema A, a gente sabe que isso não é verdade. Então, isso contradiz o teorema A. Então, a gente, o teorema A já implica que em T0 não tem gap espectral. Beleza. Muito legal. Então vamos provar segunda coisa. Aí é um pouco mais complicado, que é como provar que após o parâmetro de transição você perde gap espectral. Então eu preciso fazer um remark aqui, lembrar o método de Nagaev, que é um método maravilhoso para você conseguir provar o teorema central do limite. Desde que você saiba que o seu operador tem gap espectral. Então, suponha que você, lembrando o método de Nagaev, se você tem gap espectral sobre o espaço de Banach adequado, o Nagaev inspirou isso aqui que eu vou falar, não é exatamente isso que ele mostrou no artigo dele, mas enfim. Mas hoje em dia essa é a compreensão que a gente tem. Você define uma função TT aqui, que é basicamente você calcular o raio espectral, você tem um potencial fixado φ, e tem um observável psi. Aí você faz φ mais IT psi. Faz essa variação. Calcula o raio espectral disso,
dividido pelo raio espectral quando você pega t igual a zero. Veja isso como uma função no t, no parâmetro. Beleza? Então, o que é que o método Nagaev nos dá? Se você calcular a derivada segunda dessa função no zero, pegar o negativo disso, isso é exatamente a variância do teorema central do limite para a sua dinâmica, para a medida criada pelo operador de transferência e para esse observável. É exatamente isso. Mais do que isso, esse desvio padrão, agora o sigma, ele é zero se somente se o seu observável é comólogo a uma constante. Só que tem uma sutileza no método de Nagaev. O comólogo aqui é QTP em relação à medida. No nosso caso, isso não é problema, porque nossa medida tem suporte total. Mas a outra sutileza é que a solução da equação comológica está no seu espaço de Banach. Não é alguém só contínuo em L2. Ele está no seu espaço de Banach. Ou seja, método Nagaev. Construa uma função esperta, calcule a derivada segunda dela. Beleza? Esse é o método de Nagaev. Então vamos lá. Vamos usar esse método para provar que depois da transição temos gap. Não temos gap. Então, essa proposição de fato é mais forte do que o que a gente quer e a gente vai usar para concluir que ela é estritamente convexa, antes da transição. Se você pegar um parâmetro em que você tem gap espectral, é porque na vizinhança do parâmetro, a sua função pressão é estritamente convexa. É estritamente convexa. Isso já implica que depois do T0 não pode ter gap, porque depois do T0 é constante, não é? Só que isso é mais forte. Isso é mais forte. Ou seja, se você tiver gap, você tem que a função pressão é estritamente convexa. Então, como é a prova disso? Eu escrevi o caso certo aqui, mas vamos pensar que você, por um milagre na natureza, escolhe o potencial no método Nagaev menos S log da derivada, em que S é o parâmetro que você está assumindo que tem gap, e o observável você escolhe o geométrico. Esqueçam isso aqui é sutileza técnica, é para depois ter média zero. Esqueçam essa parte aqui, certo? O que importa é, você pegou o potencial que tem gap e como observável pegou o potencial geométrico. E a gente define uma função esperta, que é essa aqui, ó, essa G de T, que é a pressão para o potencial φ mais T psi. Certo? Quando o T é pequeno, como para φ tem gap, para φ mais T psi tem gap. E pelo que a gente viu, de fato, essa pressão, na verdade, é o log do raio espectral. Então, o que a gente quer provar, na verdade, basicamente se você quer provar que a sua função pressão é estritamente convexa, é equivalente a provar que essa G é estritamente convexa. Só que você quer provar que é estritamente convexa a P no S, e eu transladei para o zero, então você, na verdade, quer provar que a G no zero é estritamente convexa. Certo? A G é uma espécie de translação da pressão. Mais um termo afim aqui, mas esqueça o termo afim. Beleza. E aí vai entrar o método Nagaev. Por quê? O fato de ter gap espectral, esse abstrato, implica que a derivada da pressão é a medida criada pelo operador. Então, a derivada de G no zero é igual à média do nosso observável, que nesse caso que eu escolhi deu zero. E a derivada segunda de G vai ser exatamente a variância. Então, a gente quer provar que é estritamente convexa. Tem que provar que a derivada segunda é maior que zero. Então, ela não ser maior que zero equivale ao desvio padrão ser zero. E pelo Nagaev, o desvio padrão ser zero equivale a que o log do modo da derivada seja comólogo a uma constante. Mas se é comólogo a uma constante, isso é o mesmo que dizer o quê? Nossa medida tem suporte total, né? Que esse seu diff local tem um único expoente Lyapunov. Ele não pode ser zero. E também não pode ser maior que zero, pelo caulo Zato-Rios. Porque se ele fosse maior que zero, seria expansora. E nossa dinâmica não é expansora. A gente prova o teorema. Ou seja, se você tem gap, a função pressão é estritamente convexa. Tudo bem? Até aí? Beleza. E aí tá faltando um caso que é o mais complicado de todos, que é
antes da transição de fase, você tem gap espectral. Certo? Então, para fazer isso, eu preciso introduzir uma noçãozinha um pouco mais de gap espectral, que é a quase compacidade. Então, o que é um operador ser quase compacto, né? Um operador ser quase compacto é basicamente que você separa em duas componentes espectrais, mas quando você pega aqui a bola com raio espectral, podem surgir aqui autovalores com multiplicidade finita, certo? E, a princípio, o raio espectral nem precisa ser autovalor, mas você separa um pedaço do espectro desse número finito de caras aqui fora. Então, é uma coisa mais geral que gap espectral. Em geral, não são equivalentes. Não é? E só mais uma definiçãozinha. Eu defino o raio espectral essencial como, basicamente, a menor bola, em que no complementar só tem autovalores com multiplicidade finita. Então, na verdade, o cara ser quase compacto equivale a você separar o raio espectral do raio espectral essencial. Então, como eu falei, em geral, quase compacidade não é equivalente a gap espectral. Mas, no nosso contexto, diff local no círculo transitivo, dá para mostrar esse super resultado aqui legal. Que quase compacidade é equivalente a gap espectral. Então, não vou entrar na seara da prova disso, mas vamos dizer assim, o ingrediente fundamental é o fato que, por você ser conjugado uma expansora, você tem muita transitividade. Muita transitividade. Por exemplo, todo ponto tem pré-órbita densa. E a gente pode usar aquele lema que eu falei antes. Então, por causa dessa muita transitividade, você consegue. Beleza. Então, vou pular um pouco essa prova. E vou direto para provar que antes da transição tem um gap espectral. Então, a gente não conseguiu criar uma abordagem única, né? Então, a gente divide em duas abordagens. O caso BV e o caso Holder-CK. O caso BV é como se fosse o caso clássico. Mas tem uma palavra que vai ser comum nos dois contextos que a gente vai fazer, que é isso aqui. Ó. Estimativas de raio espectral e essencial. A Baladi e o Keller provaram uma coisa muito legal, que é o seguinte. Defina a RT como esse limite aqui, ó, raiz enésima do iterado do 1 pelo operador de transferência na norma infinito. E defina um outro cara que é o RT-til, que é, esse é um pouco mais estranho. Esse é o comum, esse é um pouco mais estranho, que é raiz enésima da norma de 1 sobre a derivada de Fn elevado a t. Nesse aparece o operador de transferência. Nesse não aparece. É uma conta diretamente sobre a derivada da sua dinâmica. Certo? E o teorema muito legal da Baladi de Keller prova o seguinte. Olhe, esse RT, que é o esperado, a gente está acostumado com isso, o log dele é a pressão topológica. O parâmetro T. E o que não é tão trivial é observar o seguinte, que esse RT-til te dá uma estimativa para o raio espectral essencial. Ele é maior ou igual que o raio espectral essencial. Isso em BV. Então, se eu quero provar que antes da transição tem gap, o que eu preciso provar é mostrar que o raio espectral é separado do raio espectral essencial. Então, na prática, eu preciso separar esse RT do RT-til. Então, é fácil ver que esse RT-til é menor ou igual a 1. Se ele fosse maior que 1, você fabrica uma medida com expoente negativo e com uma dinâmica transitiva não pode acontecer isso. E, pelo teorema A, a gente sabe que antes da transição a função é positiva, então esse R de T vai ser sempre maior que 1 antes da transição de fase. Então o que você consegue é separar os dois. Ou seja, o raio espectral é separado do raio espectral essencial. Você teria quase compacidade em geral, no nosso contexto você teria gap espectral. Beleza. E aí fica faltando o caso Holder e CK. É diferente, mas tem um sabor comum. Mais uma vez, precisamos de estimativas de raio espectral essencial. Aí a gente tem que usar uns canhões assim, vamos ver. Que é o caso Holder, a gente usa Baladi, Young e Lanford, que eles calculam o raio espectral e o raio espectral essencial. Eles calculam. O Holder, isso é bonito.
se você fixa um potencial e quer calcular o raio espectral nas Rhodes de nível alfa, isso é basicamente essa conta que deveria estar limite aqui, limite disso, em que você pega o potencial, e eu queria chamar a atenção disso aqui, ó. Você começou com potencial que não tem nada a ver com geométrico, mas a estimativa depende de algo associado ao geométrico. E esse algo tem a ver com o nível da Rhoda que você está interessado. E no caso essencial, é basicamente o anterior. Então, vou apagar aqui. Não é essencial. O anterior. E esse limite aqui. Certo? Beleza. Mas o importante para a gente é, se você quer calcular raios espectrais nas Rhodes, isso tem uma relação com o nível da Rhoda que você está interessado. E por caso CK, a gente tem um resultado do Campbell-Latouche que prova, não é igualdade à estimativa, que o raio espectral essencial no nível CK é essa coisa aqui estranha, que não é estranha. Esqueça a exponencial. Isso aqui é uma pressão métrica. Só que é uma pressão métrica transladada. Você começou com o potencial φ e transladou por menos K expoente Lyapunov. Ou seja, se você quer estudar o nível K, você tem que fazer uma translação por K. E essas duas coisas implicam o que é fundamental para a gente, que é isso aqui, ó. Lema fundamental. Se você quer calcular o raio espectral essencial no nível T, isso é menor ou igual que a pressão topológica transladada. Ou seja, em vez de ser a pressão elevada à pressão topológica em T, é elevada à pressão topológica em T mais um K, em que esse K é maior que zero. Isso engloba o caso Rhoder e CK. Então é só isso que a gente precisa. Só isso que a gente precisa. Esse lema é fundamental. Então, eu tenho quanto tempo, Vanessa? A gente começou atrasado. Quanto você precisa? 10 minutos? 10 Fique à minutos. vontade. Então, 10 minutos. Então, como eu quero falar de umas coisas fora da dimensão 1, então vou ser um pouco mais rápido no final da prova. Então, a gente basicamente pensa o seguinte. Por exemplo, como é que a gente prova que antes do zero tem gap? Então, esse lema, se você bota zero aqui, escolhe t igual a zero, fica zero aqui, e fica elevado a p de q. Só que a função pressão decresce. Então, você prova diretamente que no zero, seu operador tem gap. Então, no zero tem gap. E gap, propriedade gap, é aberta. Então, você pode ir para trás e procurar o primeiro momento que deixa de ter gap. Pode ser menos infinito ou pode ser um número. Então, se for um número, você consegue mostrar, usando nosso lema fundamental, que necessariamente esse cara, que seria o ínfimo de onde tem gap, ele deveria ter gap. Só que gap é uma propriedade aberta. Então, se nesse ínfimo tem gap, você poderia continuar com gap, o que é um absurdo. Você provaria que para trás tem gap. E o fundamental são essas estimativas aqui que implicam um lema fundamental. E o entendimento do teorema A, para entender como é essa função pressão aqui, onde ela decresce, vamos dizer assim. Do mesmo jeito, você pode ir para frente agora. Já sei que de zero para trás tem gap. E aí agora você vai de zero para frente. Você sabe que em T0 não tem gap. Então você pega o maior cara, onde mantém o gap. Você quer provar que esse maior cara é o T0. Aí suponha que não é, então para antes. Usando o lema fundamental, você descobre que nesse cara que você parou antes, ele necessariamente vai ter gap. E aí, por ter gap, você poderia continuar. Mas não pode continuar, porque você sabe que ele era o maior cara que mantinha gap. Então você descobre que o maior cara onde tem gap é exatamente o T0, que é o parâmetro de transição. E com isso a gente prova o teorema B. E com isso a gente descobre como é a função pressão no caso transitivo. Porque a gente já sabia que a partir do momento é zero, e antes do zero a gente sabe que tem gap. Se tem gap, a gente sabe que a pressão é o log do raio espectral, e sabe que é estritamente convexa. Então a gente provaria todos os nossos resultados em dimensão. Alguma pergunta sobre o caso de dimensão 1? Não? Então vamos lá. Você tem pouco tempo. Então agora voltando para a pergunta de Daniel sobre a transição de fase. Então, o que é a transição de fase do ponto de vista geométrico, Daniel?
a gente já sabe que o T0 é o primeiro zero da função pressão, certo? Então, por exemplo, se você tem uma dinâmica que a perda de expansão dela é porque existem pontos fixos indiferentes, só por isso, você já sabe que o T0 tem que ser 1, necessariamente. Beleza? Mais do que isso, a gente pode definir o que é a dimensão dinâmica, vamos dizer assim. Dado a medida, a gente calcula a dimensão da medida. O que é a dimensão da medida? É o ínfimo da dimensão de Hausdorff de conjuntos com medida total. Beleza? A gente pega agora o sup da dimensão de Hausdorff de todas as medidas. Beleza? Tá complicado? Não tem problema. Só pensar o seguinte. Em muitos casos, esse número nada mais é do que o sup da dimensão de Hausdorff de todos os repulsores que estão em F. Vamos pensar assim. É o sup da dimensão de Hausdorff dos repulsores. Beleza? Também chamado de dimensão hiperbólica. O que a gente prova, Daniel, é que o parâmetro de transição é exatamente a dimensão dinâmica, que em muitos casos é a dimensão hiperbólica. A gente prova isso. E isso é uma forma geométrica de calcular o T0. Isso implica, de maneira direta, que se você sabe que tem uma ASP com expoente positivo, necessariamente o T0 é 1. E a gente sabe da conjectura do Viana que se você Lebesgue e ETP tem expoentes ligados por 9 positivos, o que se espera é ter isso. Então eu fomento uma questão aqui legal que é: será que para a maior parte dos diffs locais no círculo a transição é num? Thiago deu umas interrompidas aí, não foi? É porque Vanessa me apressou aí, ó. Alô? Negocia um tempo aí com Vanessa. Posso ter umas Alô? contas, Vanessa? Deixa para as perguntas no final. Aí, Vitor, você pergunta no final, Vitor, beleza? Pergunta isso aqui no final, Vitor. Pergunta isso aqui no final. Porque eu queria, pelo menos, falar um pouquinho sobre dimensão alta, certo? Então, muito, muito pouquinho sobre dimensão alta. Eu queria começar só com um exemplo esclarecedor, que é o seguinte. Agora eu tenho dimensão alta. Se você pega 2x módulo 1 e uma rotação irracional, isso não é uma dinâmica que não é expansora e não é hiperbólica. Mas isso nunca tem transição de fase. Então, podem existir dinâmicas que não são expansoras, não são hiperbólicas, mas não tem transição de fase. Isso é um problema, a princípio, vamos pensar. Tem que tomar... Opa, então tem que ter mais alguma coisa. Só que esse tipo de dinâmica tem duas características que eu acho interessantes. Ele não é conjugado uma expansora hiperbólica e não há espécie de mistura, conexão entre as direções centrais e as direções hiperbólicas. Então é um exemplo muito rígido. Então, com isso, eu acho que deve ser verdade a seguinte coisa. Se você tem um diff local agora em dimensão alta, que é conjugado a uma expansora hiperbólica, mas não é expansora hiperbólica, necessariamente você deve ter uma transição de fase termodinâmica, aquela efetiva. Ou seja, vem, toca e continua. Ou seja, bonitinha. Só tem uma transição de fase. E aí, eu acho que talvez, dê para construir a transição para um potencial do tipo geométrico também. Mas se você não é conjugado, eu acho que vale o seguinte. Genericamente, em dimensão alta, se você tem um diff local, ou ele é expansor, ou ele é hiperbólico, ou ele tem transição de fase termodinâmica. Genericamente falando. E aí, prometo que eu acabo agora, Vanessa. Cena dos próximos capítulos. Então, eu comecei o trabalho com o Victor e meu outro aluno de doutorado, o Afonso Fernandes. E nosso interesse, basicamente, é dar o primeiro passo em dimensão alta, nessas duas questões que eu coloquei em cima. Então, qual tipo de exemplo que a gente está interessado? Por exemplo, você pega um endomorfismo do seguinte jeito. Tipo, na direção estável, bote a 2x módulo 1. Na direção central, você bota um monte de diffs locais transitivos no círculo. Ou seja, pense assim, é uma espécie de escolha aleatória de diffs locais transitivos no círculo. E a gente, mais ou menos, já sabe que isso aqui vai ter transição de fase termodinâmica. E espectral também. E uma coisa que está um pouco mais longe ainda, mas eu acredito que dê certo, pelo menos nesse primeiro momento, se você pegar endomorfismos parcialmente hiperbólicos em dimensão 2 ou parcialmente hiperbólicos em dimensão 3, eu acho que genericamente dá para fazer.
ou se você pegar os exemplos da tese da Cristina, de robustamente transitivos no T2, eu acredito que naqueles exemplos também dê certo. Isso. E, por fim, uma coisa que a gente já sabe que é verdade nesse trabalho, é que a gente, no trabalho com o Victor, a gente provou a transição. Aí a pergunta natural é a seguinte: quais são as consequências de transição de fase termodinâmicas e espectrais? Então, a gente já sabe que é verdade, é que se você tem transição de fase espectral e termodinâmica, isso implica uma análise multifractal, que eu chamo de fina, uma ótima descrição multifractal dos expoentes Lyapunov na direção central. Eu estou pensando que a direção central tem dimensão 1. Eu tenho contextos que tem a direção central, dimensão 1. Você pode pegar o expoente Lyapunov central ali. Transições de fase espectral e termodinâmica implicam uma ótima análise multifractal desses expoentes Lyapunov. E eu encerro por aqui. Agora você pode perguntar, Vilton. Excelente, Thiago. Muito obrigada. Vamos abrir, então, as perguntas. Eu acho que não tem pergunta. Bom, na verdade, eu tinha uma pergunta, mas era porque eu tinha dado uma interrompida aqui, mas eu queria fazer uma outra pergunta. Então, no caso desse skill product aí, o FX, isso é um diffel local do círculo ou um diffel do círculo? Não entendi. Você supõe que o F é um diffel local. Então, isso implica que nas fibras, as FX são diffels locais no círculo. Locais. Locais. Você vai querer, provavelmente, com grau maior ou igual que 2. Maior igual que 2, exatamente. Você pode pensar assim, Mandeville e Pomoso são escolhas aleatórias de Mandevilles. Você itera pela expansão, escolhe a Mandeville. Itera pela expansão, escolhe a Mandeville. Itera pela expansão, escolhe a Mandeville. O que acontece com isso aí? Beleza. Então, perguntas ao Thiago? Posso fazer um comentário? Thiago, aí no exemplo você considera diffel local, mas também poderia ser, por exemplo, aqueles com críticos que a gente fez com Wagner, por exemplo. Esse aqui? Esse ou outro? Isso Esse aí. Uhum. Esse aqui? Sim. Essa é a questão, Cristina. Todo o meu pensamento é para dinâmicas, seriam transição de fase para dinâmicas regulares. E regulares, para mim, é não ter criticalidade mesmo. Por quê? Nos trabalhos do Rivera Letelier, do Pitt, do Coronel, dimensão unimodal, quadrática, você já sabe que só expansão, perda de expansão, perda de Cole-Ekman, não é suficiente. Pelo menos, assim, não é um teorema geral, mas os exemplos que eles constroem não é só perder Cole-Ekman, entendeu? Eles dão condições sobre a órbita crítica, a recorrência à órbita crítica. Então, quando você tem criticalidade, não creio que seja só a perda de expansão e hiperbolicidade que vai te ajudar, entendeu? Vai ser mais complicado. Você precisa falar alguma coisa sobre a parte crítica, de alguma forma. Entendeu? É mais complicado. Então, aqui a gente facilitou para tornar o problema factível, que é o problema de... Se não tem criticalidade, são diffels locais, dinâmicas regulares. Até porque você, muito nesses que você falou, e o potencial era o log da derivada, né? Você teria que procurar o outro potencial ou ia ter problemas, a regularidade... Mas eles conseguem para o potencial geométrico. Não, claro, mas aí você... dá muito mais trabalho. Você precisa controlar a órbita crítica, a recorrência na órbita crítica. Aí é muito mais complicado. Mas talvez uma opção fosse escolher um outro potencial, meio que fosse razoável. É isso. A princípio, a ideia era encontrar qualquer um. Só que quando a gente encontrou o geométrico, ficou legal por causa dessa parte de análise multifractal. Claro. Porque as transições de fase vão implicar a análise multifractal do expoente Lyapunov central. E se você escolher qualquer um, aí vai ficar assim, quais são as implicações termodinâmicas da transição em si? Talvez não fique muito claro se você escolher um meio abstrato. Existe abstratamente, sabe? E você dá a ele assim, tipo geométrico, é muito legal. Eu ia perguntar exatamente isso, qual foi o mistério de você escolher o geométrico, e também se, nesse caso do Skill Product, vocês pensam em trabalhar com o geométrico.
Nesse caso, todo esse trabalho, esse aqui, Skill Products, é para o geométrico na direção central. Certo. É menos log da derivada na direção central. Uhum. A direção central Ok. mesmo. Direção central. E o mistério, no caso de dimensão 1, que também parece ajudar em outros casos, é a desigualdade de Margulis-Ruehl. Uhum. Foi fundamental. E mesmo no caso de dimensão mais alta, ela parece ser uma grande ferramenta para conseguir entender as coisas. Ok, aí no caso do Skill Product, você vai olhar o potencial na direção central, porque no outro tem a expansora, né? Então você está querendo ver o menor expoente, basicamente. Exatamente. O menor expoente. Eu quero pegar o menor expoente. Ok. Excelente, Thiago. Mais perguntas? Então vamos agradecer mais uma vez ao Thiago. E aí nós finalizamos, então, o nosso primeiro seminário do ano 2. Eu quero só registrar que no próximo mês, outubro, não teremos a edição do Dinâmica Retada por causa da Escola Brasileira de Sistemas Dinâmicos. E aí eu aproveito e convido a todos a participar da escola. É na última semana, né, Cristina? 25 a 28 de outubro. Isso. Nessa semana do 25. E na semana anterior tem a segunda edição do First Iteration, que é bom para o pessoal participar, sobretudo os alunos, né? Pronto. Então, o Dinâmica Retada volta em novembro, na última semana, como sempre, às 3 horas, com a palestra da Karina Marim, tá? Da UFMG. Tá? Obrigada a todos por participar. Até mais. Mas